Glória a Deus, meus queridos e amados irmãos aqui na igreja, vocês que nos acompanham pela internet, louvado seja o nome do Senhor. É um prazer estar recebendo vocês aqui para mais um culto onde nós vamos celebrar a palavra de Deus, o ensinamento de Cristo e celebrar o próprio Cristo Jesus, né? Ele é tudo em nós, ele é tudo, meu querido, para nós, e não há razão ou motivo da igreja existir senão por Cristo Jesus, né? A igreja existe por causa dele. Então nós andamos e caminhamos por causa de Cristo, por causa do Evangelho, tá bom? Então, tanto nós aqui na igreja, você que acompanha pela internet, hoje nós vamos meditar, meu querido, eu vou, né, talvez, provavelmente, passar por algumas passagens a mais, né? Vários versículos, mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus e a sua vida de oração, tá bom? Vamos comentar um pouquinho, é muito extenso esse assunto, mas a gente vai, né, meditar nisso um pouquinho. Lucas capítulo 5, Evangelho de Lucas capítulo 5, a partir do verso 12. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 12. Acharam? Irmãos, esse trecho do capítulo 5 vai falar da cura de um leproso, mas eu não vou propriamente falar da cura do leproso, né? Assim, não é a ênfase dessa mensagem, a ênfase, né, hoje vai estar no versículo 16, mas a gente vai ler a partir do 12 para entender o contexto, tá? Lucas capítulo 5, a partir do verso 12, está escrito assim, a cura de um leproso. E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres bem podes me limpar. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés, né, a lei, determinou, para que lhe sirva de testemunho. Porém, a sua fama se propagava ainda mais. E ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Olha o versículo 16. Porém, ele, Jesus, retirava-se para os desertos e ali ele fazia o quê, irmãos? E ali ele orava. Meus irmãos, esses dias nós estamos falando bastante sobre comunhão com Deus, sobre, né, mundo espiritual, sobre envolvimento com a glória de Deus. E hoje eu vou falar um pouquinho mais dentro desse tema, mas vou falar um pouquinho sobre oração. O texto que nós acabamos de ler diz para nós que Jesus estava fazendo as peregrinações dele, as cruzadas evangelísticas dele, e ele passou num certo lugar, numa certa cidade, e um leproso se aproximou dele. E esse leproso chegou, prostrou-se aos pés dele e disse, Senhor, se tu quiseres, se for da sua vontade, o Senhor bem pode me limpar. E Jesus estendeu a mão para ele, coisa que o leproso achou que ele não ia fazer, mas ele estendeu a mão, né, como se fosse tocar nele, e disse o seguinte, olha, só um minutinho, meus irmãos, está dando microfonia ali. Perdão um pouquinho por esse inconveniente. Pronto, agora não vai nos atrapalhar mais esse probleminha. E aí, irmãos, o leproso achava que Jesus não estendeu a mão para ele, eu já explico isso para vocês, mas Jesus estendeu a mão e disse, eu quero, seja limpo. E aí, irmãos, a lepra foi embora daquele homem, ele ficou limpinho, né? Porque você sabe a lepra, aquelas, né, feridas, aquelas coisas aparentes, né? E aí a lepra some e desaparece completamente. E aquele homem é curado e Jesus fala para ele, olha, não fica por aí falando o que aconteceu não, né? Porque ainda não era o momento, né? Mas faz o que a lei de Moisés está mandando fazer quando o leproso é limpo da sua lepra, né, por um milagre de Deus. Vai lá no templo, apresenta-te ao sacerdote e oferece o que a lei manda oferecer como testemunho, né, da glória de Deus sobre a sua vida, né? E aqui, irmão, já vou falar de antemão, pastor, mas peraí, ele tinha que ir lá dar uma oferta? Irmãos, veja, a lei exigia que havia como testemunho, né, para a glória de Deus, que se ofertasse a Deus por aquilo que Deus fez por ele. Então, ele ia ter que ir lá, irmãos, ir por causa do testemunho. Era a lei de Deus. Irmãos, isso aqui não dá base para ninguém ensinar hoje que para ser curado você precisa dar dinheiro, viu? Isso é balela de homens, tá bom? Não caia nisso não.
O Senhor cura gratuitamente. Tanto que o homem foi curado antes do quê? Antes de dar o quê? A oferta. Já começa por aí. Então não cai nessa por aí não. Tanto vocês aqui na igreja, quem está acompanhando pela internet, não existe esse negócio de dar dinheiro para ser curado. Isso aí é coisa de charlatão, de picareta, de gente canalha. Tá bom? Eu falo aqui sem medo de errar. E aí, irmãos, aquele homem, então, vai lá e se apresenta para se apresentar ao sacerdote. Só que diz a palavra do Senhor que a fama de Jesus corria ainda mais. Irmãos, e olha que coisa interessante. Quando Jesus passa naquele lugar que o leproso se aproximou dele, Jesus estava passando num lugar, meu querido, onde eram as cidades de refúgio. O que é cidade de refúgio? Toda aquela pessoa que era contaminada por lepra, sofria de lepra, ela não podia ficar com a sua família, não podia ficar na cidade, porque era contagiosa, então eles tinham que ser levados para uma cidade de refúgio. Quando você lê o Velho Testamento, a palavra do Senhor diz que Deus estipulou isso, né? Que o leproso não podia ficar no meio do povo. Ele tinha que ser levado para uma cidade de refúgio e ficar lá, irmão, até que a misericórdia de Deus o alcançasse e ele fosse curado, porque não tinha cura. Então, ele tinha que ficar lá. Só que Jesus passou lá perto, e quando o leproso viu, ele então falou, é Jesus Cristo, que ele já conhecia a fama de Jesus. E ele vai lá, meu querido, e se prostra aos pés, a uma certa distância, e pede isso que eu falei para vocês, que nós lemos no texto, que se Jesus quisesse, poderia curá-lo. E Jesus vai lá, meu querido, se aproxima, estende a mão para tocar nele, a Bíblia diz que Jesus tocou nele. Irmão, você sabe que se é contagioso, você não pode o quê? Tocar. Mas, irmãos, por isso que o leproso achou que Jesus não ia chegar perto dele, que Jesus não ia tocar. Irmãos, e Jesus vai lá e toca nele, para espanto dele. Como pode ele me tocar? Ele não tem medo de se contaminar? Irmãos, mas Jesus vai e toca no homem e fala, eu quero, seja limpo. Irmão, aqui eu quero aproveitar, já que a gente está falando para pessoas pela internet também, não importa como você esteja, como você se encontra, não importa o quão destruidor ou quão grave sejam os teus pecados. Se você se prostrar aos pés de Jesus, esse se prostrar indica um reconhecimento de quem ele é, indica-se um arrependimento, né, de não servi-lo, por não servi-lo. Esse prostrar-se indica, né, uma rendição. Então, se você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele perdoa teus pecados, e se você se render e se entregar a Ele, não importa quão graves sejam os teus pecados, Ele vai te perdoar, Ele vai te purificar, e Ele vai te plantar na presença de Deus, e você vai deixar de ser criatura, e você vai passar a ser filho de Deus, herdeiro e co-herdeiro com Ele da salvação, da vida eterna. Então, o que Jesus quer? Aquele leproso, ele achava, Jesus não vai chegar perto de mim. Ele não vai me tocar por causa das minhas feridas, da minha lepra, porque o leproso é visto como maldito. Como é que um homem tão santo, tão poderoso como ele, vai se aproximar ou olhar para um maldito como eu, carregado dos meus problemas e pecados? Mas ele falou, eu vou arriscar. Quem sabe ele tem a misericórdia. Irmãos, e quando ele se aproxima, para espanto dele, Jesus não está nem aí para a lepra dele, Jesus não está nem aí para as feridas, Jesus não está perguntando para ele o que você fez para merecer isso. Não. Jesus simplesmente estende o quê? A mão. E ele vai lá e cura aquele leproso. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, não importa, mais uma vez eu digo, quão graves sejam os teus pecados. Se você estiver disposto a mudar, se você estiver disposto a viver uma nova vida, Jesus ele vai te tocar, Jesus vai te purificar, Jesus vai te santificar e vai te colocar na posição de filho de Deus. Mesmo você que de repente, pastor, mas eu já fui um crente, eu estou desviado do evangelho. Eu falei domingo passado e tenho falado ao longo dos anos. Deus não tem ex-filho. Se você um dia foi filho de Deus, você continua sendo filho de Deus. Você pode estar longe, você pode estar desviado, você pode estar no lamaçal do pecado, você pode estar no meio dos porcos, né? Ou seja, da injustiça desse mundo. Mas se você estiver disposto a voltar para casa, ou seja, para a presença do Pai, o Pai continua de braços abertos. E Ele continua mantendo a posição de honra para você no lugar de filho, porque você é filho. Então, é só voltar para os braços do Pai. Não há nada que Deus não possa perdoar, meu querido. Né? O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas é uma coisa muito grave, né, meu querido, que eu não vou explicar aqui hoje. Né? Mas é o único pecado que não tem perdão. Mas, irmãos, tirando isso, todos os demais pecados, Jesus tem misericórdia e perdão para a tua vida em nome do Senhor Jesus. Estão entendendo isso, irmãos?
Então, para espanto daquele homem, Jesus estende a mão e cura aquele homem da lepra. E aí, irmãos, Jesus então diz para ele, olha, não conta para ninguém, mas vai lá no templo e se apresenta e oferece o sacrifício que a lei determina. Porque, irmão, lembra? Jesus ainda vivia debaixo do quê? Da lei. Jesus veio para fazer a transição, né? Para acabar com o Velho Testamento, né? Tirar o Velho Testamento, né? E, irmão, a palavra é acabar mesmo, porque acabou o Velho Testamento. Então, acabar com o Velho Testamento para depois surgir o Novo Testamento. Então, mas Jesus ainda vivia no Velho Testamento, então as coisas de Moisés tinham que se cumprir da lei. E aí é por isso que ele manda o homem para o templo. Irmão, só que o que me chama a atenção é que Jesus, assim que o homem sai dali, a Bíblia diz que Jesus faz uma coisa. Ele se retira para um lugar que se chama o quê? Deserto. E olha interessante, o que ele foi fazer lá no deserto? Ele foi orar. Amém, meus queridos? Irmãos, existe algo que é primordial, fundamental, essencial na vida de qualquer pessoa que quer viver em Deus, servir a Deus, andar com Deus, servir a Cristo, andar com Cristo. É essencial. Sem isso, irmão, você não sobrevive. Você não sobrevive no Evangelho. Você não sobrevive na fé. Você não sobrevive em Cristo Jesus. Irmãos, e esse algo essencial, esse algo primordial se chama oração. Vida de oração. Agora, irmão, veja, não é oração, estou falando de vida de oração. Porque quando nós falamos de vida, irmãos, nós estamos falando de algo que é contínuo, nós estamos falando de algo, meu querido, que se movimenta, porque a vida tem movimento, a vida é contínua. Então, quando nós falamos de vida, nós estamos falando de hábitos, nós estamos falando de prática, nós estamos falando de fazer, de realizar. Isso é vida. Então, quando nós falamos de vida de oração, nós não estamos falando daquela pessoa, irmão, que ora uma vez na vida, outra na morte, que só lembra de orar quando o calo aperta, que só lembra de orar quando o inimigo se levanta. Não, nós estamos falando de uma vida de oração. Porque se você olhar no texto, irmãos, Jesus tinha acabado de ser usado pelo poder de Deus. Deus havia usado ele para fazer um milagre tremendo. O que Jesus podia fazer? Vou para casa, vou dormir, vou descansar. Afinal de contas, eu estou indo para lá e para cá. Não, o que Jesus faz? Irmãos, ele vai para o deserto. E ele vai para o deserto para orar, para buscar mais de Deus, para buscar mais ao Senhor. Irmão, alguém poderia pensar, pastor, mas Jesus podia já se dar satisfeito, aliás, né? Poxa, pastor, que milagre maravilhoso. O leproso foi curado, uma coisa que não tinha cura. Ele podia ficar de boa na dele. Irmãos, só que entenda uma coisa. É aí, irmãos, que a gente entende o porquê que a oração, ela precisa ser uma vida de oração. O Provérbios vai dizer para nós, irmãos, e a gente conhece esse provérbio até como adágio do mundo, mas não é. É um provérbio bíblico. Irmão, sem lenha, o fogo? Sem lenha, o fogo se apaga. Amém, meu querido? Irmão, você pode ver que, né, eu gosto de assistir algumas coisas meio que aleatórias, mas que tem a ver com o que eu vou falar aqui agora. Aí tem um programa de TV que chama Minha Vida na Montanha, Minha Casa na Montanha, né? Irmão, é interessante. Aí mostra as pessoas morando em certos lugares lá, de frio, que cai neve, é fora do Brasil, né, obviamente, né? E aí, irmãos, é interessante. A pessoa, ela vai lá, meu querido, ela coleta lenha, e ela faz um certo estoque de lenha e vai queimando. Só que à medida que o estoque vai acabando, ele vai o quê? E busca mais para manter aquele estoque ali. Porque ele sabe, irmão, que se a lenha acabar, não vai ter fogo para acender. Irmãos, e detalhe, a lenha pode acabar numa hora que ele não consiga o quê? Sair por causa da neve. Então ele precisa manter o quê? Sempre a lenha disponível, para que o fogo nunca apague. Irmão, no Velho Testamento, quando você pega a questão do fogo do altar, o fogo não podia se apagar. A lâmpada da casa de Deus não podia se apagar. Quando você vê o templo, quando você lê o templo no Velho Testamento, você vai perceber, irmão, que os sacerdotes, eles revezavam no seu turno
Porque a luz, a lamparina não podia ser apagada. Tinha que manter o azeite, aquela coisa toda, porque não podia se apagar. Se apagasse, irmão, meu querido, era o suficiente para Deus retirar a sua glória. Estão entendendo isso aqui? Meus amados, hoje quando nós falamos desse fogo, dessa luz, quando nós falamos disso, da lenha, nós estamos usando a simbologia para falar justamente do quê? Da oração. Irmão, para manter o nosso coração, nosso espírito em chamas para Deus, para nos manter na ousadia, na intrepidez do Espírito Santo, a gente precisa de uma vida de oração, que é a lenha que acende, que mantém acesa o fogo do Espírito. Pastor, mas o Espírito Santo não é fogo? Pois é, irmão. Não adore a Deus não sirva a Deus não com retidão para você ver se ele não vai embora. Ou seja, quando ele vai embora, o fogo o quê? Acaba. Irmão, houveram pessoas ao longo da história que perderam o fogo da glória de Deus, que perderam a presença de Deus. Por quê? Porque abandonaram uma vida de oração, porque abandonaram uma vida em Deus, porque abandonaram uma vida na palavra, uma vida no Evangelho. O fogo foi se apagando, as coisas do mundo foram entrando, até que, irmão, simplesmente o fogo se apagou. Eu, irmão, conheço pessoas que não conseguem mais voltar para a presença de Deus. Eles voltam para a igreja, mas não conseguem voltar para a presença de Deus, por fogo da presença de Deus. Pastor, por quê? Porque Deus não quer? Não, irmão. Porque eles deixaram o coração endurecer de tal maneira, meu querido, que agora eles não conseguem, irmãos, voltar a ser aquilo que um dia foram. Lembra quando o Apocalipse diz que nós temos que voltar ao primeiro amor? Arrepende-te, pois, e volta às primeiras obras, ao primeiro amor, porque tu deixastes o primeiro amor. Irmão, é justamente isso. Sabe, a gente vai endurecendo o coração, a gente vai deixando as coisas do mundo entrar, a gente vai deixando uma vida de oração, a gente está na nossa vida corrida. Não, pastor, mas veja bem, como é que eu vou ter uma vida de oração? Porque, pastor, eu tenho família, eu sou casado, pastor, eu tenho filhos, eu tenho, pastor, trabalho, eu tenho estudo, eu tenho um monte de coisa, pastor, e aí eu tenho que ter um momento para mim também, eu tenho que ter um momento para o lazer, eu tenho que ter um momento para diversão, eu tenho que ter isso para aquilo outro. Pois é, irmão, só que aí a Bíblia Sagrada vem nos lembrar que há um tempo determinado para todas as coisas. Irmão, sabe o que eu acho engraçado? Que em Deus não tem desculpa para nada. Irmão, tenta dar uma desculpa, a Bíblia vai desmontar a tua desculpa. Pastor, o meu tempo. Pois é, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Por que você não está achando tempo para buscar Deus para ter uma vida de oração? Para se reservar para orar com o Senhor? Por que você não está tendo? Irmão, porque provavelmente você está valorizando coisas demais. E você está valorizando coisas que você está priorizando coisas que você deveria secundarizar. E aí você está colocando no lugar das coisas de Deus. Porque, irmão, lembra? Nós temos que buscar a Deus, hein? Vamos lá? Temos que buscar Deus, o reino de Deus, a sua justiça, hein? Irmão, vamos ser sinceros, para a igreja de hoje, o que está em primeiro lugar? Deus ou eles mesmos? Irmão, hoje as pessoas buscam suas próprias vontades. Ninguém busca a vontade de Deus. Buscam suas próprias vontades. É por isso, irmão, que o evangelho se deturpou. É por isso que o evangelho que nós temos hoje, na grande maioria, não é mais evangelho. Deixou de ser evangelho há muito tempo. E por quê? Porque tiraram Cristo do centro e colocaram o homem no centro. Agora não temos, olha, irmão, presta bastante atenção nisso que o Espírito Santo está me soprando. Não temos mais o homem se aproximando de Deus para servir a esse Deus. O que nós temos agora é um homem no centro, exigindo que esse Deus se aproxime dele para esse Deus servi-lo. Irmão, olha o que os homens fizeram. Antes, Cristo era o centro e os homens afluíam para servi-lo. Hoje o homem é o centro e está exigindo que Deus flua para ele para servi-lo. É por isso que o evangelho não é mais evangelho, irmãos. É por isso que nós estamos vendo tanta aberração. É por isso que nós estamos vendo uma geração, meu querido, mimada, uma geração, sabe, birrenta, uma geração infantilizada, né, no sentido, né, do espiritualmente falando. Pessoas que não entendem nada, irmão, das coisas espirituais.
Sabe, a gente estava conversando aqui antes do culto, a gente está no mês de outubro, Halloween, sim ou não? Hã? E quantos crentes, meu querido, não estão nem aí vestidos de bruxas, né? De bruxos, de não sei o quê. Ai, pastor, mas é só uma brincadeira, gostosuras ou travessuras. Irmão, e Satanás está, ó, parabéns. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Antes, condenai-a. Está escrito. Mas não, irmão. Hoje, para essa igreja dos nossos dias, para os evangélicos de hoje em dia, não tem problema nenhum você se misturar com essas coisas. Não tem problema nenhum você comer coisas sacrificadas a ídolos. Não tem problema nenhum você participar de festas que exaltam ocultismo e bruxaria. Não, está tudo certo. É só uma simbologia. Irmão, você já percebeu, né? O diabo usa muito, ele apela muito para a questão visual, para a questão emocional. Você já viu isso? Tudo é bonitinho. Ai, como é bonitinha essa fantasia de bruxinha. Olha esse chapéuzinho, olha o vestidinho. Olha a varinha de condão. Varinha de condão. Olha como é legal o bruxinho. Parece o Harry Potter. Meu filho é o Harry Potter. É, mano. Que nesse dia falaram, né? Né, Dani? Como nós ouvimos dizer, o bruxinho é bonzinho. O bruxinho é bonzinho. Irmão, uma das maiores táticas de Satanás, a Bíblia diz, irmão, não sou eu, a Bíblia está dizendo, Satanás se transfigura em anjo de luz. Irmão, anjo de luz é bom ou é mal? Irmão, anjo de luz é bom ou é mal? O que isso denota quando você fala o anjo de luz? Ele é bom. Só que olha o detalhe, irmão. A Bíblia diz que ele se transfigura. Ou seja, ele não é, mas ele faz que é. Amém, meu querido? Então ele se transfigura. Ele muda a figura. Ele é trevas, mas ele se passa como? Luz. Irmão, a Bíblia diz, meu querido, que ele faz isso para o quê? Para que ele faz isso? Para enganar. E aí, irmão, nós temos hoje um povo que não ora, que não tem comunhão com Deus, que não conhece Cristo. Como é que vai saber, irmão, que Satanás está transfigurado em anjo de luz? Como é que ele vai saber que aquilo ali é o diabo? Ele não sabe. É por isso que ele abraça. É por isso que ele se envolve. Aí uma hora dessa está um monte de crente. Irmão, e pior. Eu falei para vocês, está lá na internet, vai lá. Aquela igreja lá, se eu não me engano, na Alemanha. Está lá. Culto do Harry Potter. A igreja toda vai vestir de bruxa, de não sei o que, enfeita a igreja, põe lá, irmão, né? A abóbora com dente, aquela, né, irmão, que você sabe que aquilo é macabro, né? Aquela coisa toda, né? Tal. Irmão, tudo aquilo que trevas e morte, sombrio, dentro da igreja fazendo um culto a quem? Ao Deus. Irmão, só se for ao Deus deles, o Deus desse século. Porque ao Deus vivo, santo e imaculado, irmão, se eu não me engano, é o Max Lucado, se me perdoa se eu estiver errando, o autor, mas ele, irmão, esse autor, ele escreveu uma coisa: em meus passos, o que faria Jesus? Irmão, faça uma reflexão aqui comigo, você aqui na igreja, você que está em casa. Você consegue imaginar Jesus, hoje, chegando no templo, e dizendo assim, discípulos, olha, a gente está meio fora de contexto, viu? A gente está meio fora de contexto com essa sociedade. A sociedade está querendo outras coisas, a gente está com esse negócio de palavra, a palavra está ficando ultrapassada. Vou fazer uma coisa moderna? Você imagina Jesus dizendo assim, Pedro, Tiago, João, vamos lá comprar umas fantasias de Harry Potter, vamos cortar umas abóboras, vai lá no campo, lá, colhe umas abóboras, vamos pôr uma cabeça, dente nela, vela dentro, para parecer que está vivo, que tem vida dentro dela. Vamos, né, pegar, olha, ô Maria Madalena, você que era meio do Borogodó, olha, você vai ser a bruxa principal, olha, compra lá um caldeirão. Meu irmão, você consegue imaginar Jesus fazendo isso? Consegue, irmão? Você consegue imaginar, irmão, o apóstolo Paulo vestindo de bruxinho?
O Harry Potter. Harry Potter de Tarso. Olha que maravilha. Hã? Consegue imaginar, irmão? Irmão, quando o mundo apresentar essas coisas, ou essa igreja, essa pseudo-igreja de hoje em dia apresentar para você essas coisas, pergunte, Jesus faria isso? Jesus agiria assim? Irmão, e aí, deixa eu já falar uma coisa para você, até para você que está na internet, de repente algum pregador vai ouvir, alguém aí que gosta de meter o pau vai falar, eu já vou me antecipar, porque eu sei como as pessoas são. Sabe o que vão dizer? Vão dizer assim, mas no tempo de Jesus não tinha essas coisas. Deixa eu te falar, meu querido, que você precisa entender a mentalidade de Cristo. E Cristo não tem a mentalidade que muitos líderes hoje, essa igreja não tem. Por exemplo, irmão, hoje a moda é ostentação, sim ou não? Irmão, é difícil você ver um líder hoje que não tenha Rolex de 200 mil, de 500 mil, tênis de 50 mil. Irmão, você não vê. Que mora em mansão, condomínio, Alphaville, então tá assim, ó, deles. Tudo com dinheiro da onde, irmão? Porque eu acho engraçado todo mundo contando história de pobre, né? Porque, irmão, eu tive uma vida sofrida. Irmão, se ficou rico com o quê? Aonde? Com o dinheiro da igreja. Não vem me... Ou você conta a história certa, que você sempre foi rico, ou então se você é pobre, você enriqueceu com a igreja. Ponto. Acabou. E aí, irmão, tá tudo cheio de dinheiro. Não, mas se Jesus tivesse aqui... Irmão, presta atenção. Na época de Jesus, haviam pessoas que moravam em palácios? Sim ou não? Existia gente que não andava a pé? Sim ou não? Lógico que existia. Pega os romanos para você ver, irmão. Os líderes romanos. As pessoas, as autoridades, as pessoas de influência. Vê se eles não andavam lá com aquela carroça romana puxada por 2, 4, 3, 6... Irmão, tinha carroça puxada por 6 cavalos, para você ter uma ideia. Irmão, e é qualquer pangaré? Era o pé de pano do pica-pau? Não, irmão. Cavalo egípcio, cavalo não sei de onde, trazendo não sei de onde, que custa horrores, puxando a carroça deles. Liteira que chama aquilo lá, né? Liteira, aquele carro romano. Quando você assiste o filme Gladiador, você vê aquilo lá. A hora que o imperador, aquele imperador corrupto vai falar com ele lá na aranha, você vê ele chegando com aquela coisa. Quando você assiste Ben-Hur, por exemplo, né, que é um filme maravilhoso, irmão, você vê aquelas carroças romanas, coisa chique, coisa, irmão, de última geração. Eram as Ferraris, as Lamborghinis daquele tempo. Irmão, quando foi que você... Irmão, Jesus coletava ofertas? Sim ou não? Coletava. Que dia que você vê assim e fala assim... Jesus chegando assim, Pedrão, é o seguinte, rapaz, nós estamos dando mau testemunho de Deus aí. Pô. Olha como eu tô com roupa de pescador, cheiro a peixe com vocês. Eu moro ali com vocês, num lugar que as pessoas chamam de lugar de pobre. Tá feio pro meu lado, eu sou um líder, um grande líder, não dá para eu morar com vocês não. Mas é o seguinte, vê aí onde tá vendendo um palácio aí. Vê aí uma liteira romana aí, 0 quilômetro. Eu vou começar a andar de liteira agora. Chegar arrebentando. O Herodes não quer me ver? Eu vou chegar lá de liteira, puxado por 6 cavalos. Hã? Vou chegar lá com uma roupa, uma beca, na estica, sim ou não? Irmão, Jesus fez isso? Jesus buscou essas coisas? Sabe por quê, irmãos? Porque essa mente fantasiosa que o diabo colocou nas pessoas faz com que as pessoas busquem o reino dos homens, as coisas dos homens, a satisfação pessoal, os seus sonhos de consumo. Lembra que eu falei para vocês um tempo atrás aqui, a gente não estava gravando os cultos ainda, mas eu falei para vocês, irmãos, que para muitas pessoas hoje, já que estamos falando de Harry Potter, Halloween, essas coisas todas, sabe o que Jesus é para as pessoas, irmãos? Para essa igreja dos cheios de desejo? Jesus é o gênio da lâmpada. Elas querem vir para a igreja, elas dão uma esfregadinha em Jesus. O que é a esfregadinha? Canta um hino para Jesus qualquer, faz uma oração meia boca para Jesus. Eles estão esfregando Jesus. Quer que Jesus saia da lâmpada e realize os seus? Sim, meu filho, estou aqui agora. O que você quer que você tem?
Jesus, não. Só 3 desejos, não. Eu tenho muitos. O senhor vai atender todos. Não vem que só de 3 desejos só, não. Eu tenho muitos. Irmão, e ali, Jesus é o mago da lâmpada que eles querem que atenda os desejos dele. Estão entendendo isso aqui? Sabe o que é isso, irmãos? Isso é um resultado de uma igreja que se afastou de uma vida de oração. Porque, irmão, quando a gente tem uma vida de oração, presta atenção nisso aqui, presta atenção nisso aqui. Quando a gente tem uma vida de oração, a gente tem uma coisa que se chama, né? Aliás, eu vou falar dessa palavra daqui a pouco. Quando a gente tem uma vida de oração, a gente está cada vez mais perto de quem? De Deus. E aí, irmão, quanto mais perto você está de Deus, mais você conhece o coração de Deus. O que é coração? Intenção, vontade, desejo, plano, propósito. Então, quanto mais você tem uma vida de oração, mais próximo de Deus você está, mais próximo dele você conhece a vontade dele, os desígnios do coração dele. E aí, irmão, quanto mais em Deus e você conhece mais a Deus, você tem com ele uma coisa chamada comunhão. Irmão, o que é comunhão? Vem de comum. O que é comum? Aquilo que é seu é meu. Isso é comum. Irmão, quando a Bíblia fala de comunhão, é ter em comum. Irmão, fala para mim, o que essa igreja dos nossos dias tem em comum com Deus? O que tem em comum com Deus? Meus amados, praticamente nada. Porque abandonou uma vida de oração. E é por isso que o diabo os engana, o diabo deita e rola, o diabo, meu querido, se transfigura em anjo de luz, e eles não sabem reconhecer o diabo trabalhando. Irmão, os demônios estão fazendo cultos hoje em dia. Cultos, irmãos. Irmão, no estranho que eu vou falar, pastor, você vai blasfemar com as pessoas. Não. A Bíblia fala, irmão, que tem gente que acende fogo estranho. O que é fogo estranho? É fogo que não vem de Deus. É fogo, mas não é fogo que vem de Deus. Amém, meus amados? É a fogueira das vaidades, das vontades humanas. Estão sendo acesas. Irmão, pessoas confundindo emoções com avivamento, com mover do Espírito Santo. Chamando de mover do Espírito Santo uma coisa que é meramente emoção. Eu já falei para vocês, irmão, lê lá, assista o documentário da Hillsong United, você vai ver a denúncia lá. Irmão, tudo, até as músicas, as frequências das notas musicais, irmãos, trabalhadas para manipular as pessoas, né, na sua questão neural, na sua questão cerebral. Tá lá. Está denunciado lá, vai lá ver. Aí, irmão, nós ficamos, ai, que música. Sobre as águas. Aí você começa aquela viajeira, irmão. Aí você confunde essa emoção com o Espírito Santo. Amém, meu querido? Irmão, você quer ver uma coisa que a igreja não sabe? Irmão, por que Deus nos dá o Espírito Santo? Qual é a função do Espírito Santo em nós? Por que a nós é dado o Espírito Santo? Com qual propósito? Está no texto bíblico. Olha só. Está ligado ao Pai? Não entendi, irmão. Nos guiar toda a verdade, sim. Irmãos, está tudo certo o que vocês estão falando. Mas você quer saber por que o Espírito Santo está nos dado? Jesus falou, irmãos. Ele falou assim para os discípulos, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quem dá esse poder? Irmão, olha agora, presta atenção. Por quê? Porque agora Jesus vai explicar a finalidade. Para que vocês saiam e sejam minhas testemunhas. Em Jerusalém, em Samaria, até os confins. Sabe por que nós temos o Espírito Santo? Deus nos dá o Espírito Santo? Não é para você ficar dentro da igreja, Malacai. Não. É para Ele te revestir de poder e autoridade, você sair fora sem medo de pregar o Evangelho e anunciar para os perdidos a salvação. Essa é a função do Espírito Santo em nós, irmãos. Foi Jesus que disse. Amém, meu querido? Mas esse Espírito, irmão, o Espírito Santo, a igreja, essa igreja perdida não recebe.
É por isso que eles estão baseados em emoções. Sabe por quê, irmão? Porque pelo fruto... Quando é que você sabe que uma pessoa, meu querido, ela de fato está cheia do Espírito Santo? Irmão, quando ela cumpre a função do Espírito Santo. A finalidade do Espírito Santo em nós. Quando ela está pregando para quem? Para os outros. Irmão, crente que não prega para os outros, não ora pelos outros, que não vai... Irmão, não tem, ou se um dia, ou se tem, está matando o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, irmão, foi dado para a gente testemunhar de Cristo Jesus. Para a gente falar nesse mundo do amor de Deus, para a gente orar pelas pessoas, para a gente clamar em favor desse mundo, para a gente dar testemunho de Cristo Jesus, para ser testemunho de Jesus. Esse é porque nós fomos cheios do Espírito Santo. Amém, meus amados? Mas não, irmão, você pega uma igreja hoje que não ora, que não tem comunhão, que não conhece os propósitos de Deus, e aí, irmão, estão lá, fui batizado com o Espírito. Esses dias, irmão, uma pessoa falando na internet, veja, quando a gente está orando em línguas lá, aí, irmão, ela começou a falar as palavras, que ela fica repetindo todas as vezes. Irmão, eu olhei aquilo, eu até falei para a Dani, eu falei, Dani, olha que absurdo. Irmão, quando você pega a Bíblia Sagrada, você vê lá as línguas espirituais. Paulo fala que quem fala em mistério fala, né, com Deus, aquela coisa toda, tal, para edificar a si mesmo. Amém. O Espírito Santo nos leva a orar, né? E às vezes ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, coisas que a gente não entende, não compreende, porque nós estamos orando e o Espírito Santo está intercedendo por nós. Irmãos, mas quando você pega o dom de variedade de línguas, nós estamos falando de idiomas dos homens. Então, irmão, você precisa entender, e eu não vou me aprofundar muito, irmão, senão eu vou sair da questão da oração, mas só para você entender. Então, você está orando em mistério com Deus, aquela coisa toda, irmão, você não entende, mas a Bíblia diz que Deus entende qual é o propósito do Espírito Santo. Agora, irmãos, o dom de variedade de línguas é idioma dos homens. É por isso que quando você pega lá, irmão, Atos 2, a Bíblia diz que quando o Espírito Santo desceu, viu línguas repartidas de fogo, irmãos, e cada um ouvia o outro no seu próprio quê? Idioma. O grego ouvia o hebraico, aquela coisa toda, e ele entendia. Por quê? Porque variedade de línguas. Isso aqui é línguas humanas. Amém, meu querido? Irmão, tem um pregador, o americano, que uma vez, irmão, ele foi fazer missões, foi pregar. Foi cumprir o ID de Jesus, ID por todo mundo e pregar o evangelho. Aí ele foi pregar para os índios, irmãos. O remanescente dos índios lá nos Estados Unidos. Há muitos, irmão, mais de 50 anos atrás. E ele foi pregar. Aí, irmão, ele levou um tradutor. Irmão, aí quando ele está falando, e o tradutor, pá, daqui a pouco, irmão, o líder da tribo lá fez assim para ele, falou um negócio para o tradutor, aí o tradutor falou para o pregador americano, falou assim, aí ele falou assim, o que ele está falando? Aí ele falou assim, ele fez uma pergunta. Ele falou assim que você está dizendo que o teu Deus ama todos, inclusive eles índios. E aí, ele falou assim, se Deus está tão preocupado com a nossa tribo, por que o Deus dele não ensinou ele a falar a nossa língua? Está precisando de tradutor. Irmão, ele ouviu aquilo, ele falou que ele engoliu seco. Mas, irmãos, aí o Espírito Santo falou para ele assim, ó, não entre em discussão. Fica tranquilo. Aí, irmão, ele pegou e falou para o tradutor, falou assim, ó, fala para ele que eu vou voltar aqui. Irmão, ele parou o que ele estava fazendo, falou, fala para ele que eu vou voltar daqui um tempo aqui. Tá? Se ele permite. O cacique falou, tudo bem, tal, beleza. Tal. Irmão, ele falou que ele voltou para a casa dele lá nos Estados Unidos. Irmão, ele entrou no quarto dele e falou para a mulher, nem se o presidente ligar para mim, eu não atendo. Vocês não me chamem, fica tranquilo, eu não vou morrer não. Não vou me suicidar. Eu vou entrar lá. Só vou sair quando for o momento. Não me chamem, não se preocupe com a alimentação, e se o presidente ligar, eu não posso atender. Irmão, ele entrou no quarto e ele começou a orar. Irmão, ele falava, Senhor, Senhor, ele conta no livro dele, ele conta, irmão, que ele começou a falar com Deus, e falar, Senhor, que vergonha! O Senhor é o Deus de todas as coisas. O Senhor, o homem, falava uma língua só, o Senhor confundiu uma língua, deu um idioma para todo mundo, aquela coisa toda. Aí o Senhor me envia para pregar, chega lá, eu tenho que levar um tradutor, depender de um tradutor. Como se o Senhor dependesse de alguém para fazer. Irmão, e ele começa a buscar. Eu não aceito. Senhor, eu vou voltar lá, o Senhor vai abrir minha boca, o Senhor vai me dar capacidade de fazer pá. Irmão, orando. Irmão, ele ficou lá, meu querido, 4 dias. 4 dias. Irmão, dia e noite falando com quem? Com Deus. Irmão, a hora que Deus pegou e falou para ele, agora você pode ir. Irmão, aí ele saiu do quarto.
tomou um banho, aquela coisa toda, aí foi com a família, viu as agendas, o que tinha, porque ele ficou 4 dias fora, né, irmão? Irmão, ele foi, se preparou, meu querido, e foi. Meu querido, quando ele chega lá na tribo do índio lá, irmão, e abre a boca e começa a falar, o Espírito Santo vem. O Espírito Santo começa a ministrar na língua do índio. Irmão, ele falou que o índio ficou assim atônito, assim, ó. Porque não tinha condições de, em 4 dias, ele aprendeu o idioma. Amém, meu querido? O Espírito Santo foi lá e abriu a boca dele, irmão. Aí imagina. Aí parte da tribo lá ouviu o evangelho, se converteu, aquela coisa toda, acreditou no Deus dele, aquela coisa toda, ele cumpriu a missão. Estão entendendo isso aqui, irmão? Irmão, mas o que ele foi fazer para Deus fazer isso? Ele foi o quê? Irmão, e é essa oração meia boca que os crentes fazem hoje em dia? Irmão, o crente é assim, ó. Vou orar. Com Deus me deito, com Deus me levanto, na paz do Espírito Santo. Amém. Ai, obrigado. Ai, como eu estou sentindo mais leve. Irmão, é com essa oração que o crente quer enfrentar principados e potestades. É com essa oração que ele quer enfrentar as macumbas. Ah, não pode falar macumba, viu, pastor? Não, os feitiços. Vocês estão entendendo, irmãos? É com esse tipo de oração que o crente quer enfrentar as hostes espirituais da maldade. Irmão, olha o texto que nós acabamos de ler, Lucas 5,16. Jesus se retirava para os desertos e ali ele orava. Você imagina Jesus orando, irmãos. Você vê que coisa interessante? Olha aí, ó. Aí em Lucas mesmo. Nós lemos 5,16, né? Irmãos, olha aqui. É o capítulo 9. Olha o capítulo 9. Olha o versículo 28. É a passagem da transfiguração. Lucas 9, 28, irmãos. Você estava no 5? É umas páginas para frente aí, irmão. Bem pertinho aí. Isso. Olha agora. Ó, capítulo 9, verso 28. Ó. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo quem? Pedro, João e Tiago. E ele subiu para onde? Para um monte. Ele foi fazer o que no monte? Irmão, Jesus está fazendo o quê? Irmão, você já viu que a oração era rotineira na vida de Jesus? Era uma constante? Irmãos, responda, olha, você aqui nessa manhã, responda para você mesmo. Qual é a sua frequência de oração? Você ora todos os dias? Irmão, eu sei que eu já ensinei aqui para vocês, e isso é fato, que a oração não é a única, a oração, ela não tem a única forma de você, né? Não é simplesmente só aquela oração, só é válido quando você dobra os teus joelhos, né? Não. Eu sei, irmão, que você pode estar fazendo algo e orando no seu espírito. Isso é fato, eu já falei isso aqui para vocês, em comunhão com Deus. Mas, irmãos, nós precisamos reservar tempo para rasgar o nosso coração na presença do Senhor. A gente precisa ter esse tempo, irmãos, que a gente pega assim, por exemplo, mesmo quem é casado, porque às vezes nós que somos casados, a gente sempre, irmão, me perdoe, irmão, não estou me excluindo disso não, a gente sempre dá uma desculpa. Não, mas eu não posso fazer, veja bem, por que isso? Não, eu não posso fazer, sabe por quê? Porque, irmão, a gente tem que aprender a dar uma escapadinha. A mulher chegar para o marido e falar, marido, fica aqui com as crianças um pouco aqui, eu vou ali uns 40 minutos e já volto. Ah, o que você vai fazer? Vou falar com Deus. Pode até falar, irmão, vou falar com Deus. Ah, irmão, você vai ou lá no seu quintal, ou no porão, no sótão, sei lá onde você tem espaço para orar, e vai orar. Vai buscar Deus. Vai rasgar teu coração na presença de Deus. Vai fazer o que a Ana fazia. A Ana não era estéril, irmãos? Como que ela mudou a história dela? Com o quê? Coração dos outros? Coração do sacerdote? Coração de quem? Dela mesma. Ela vai lá, irmãos, no templo,
E ela, irmão, olha o que é a oração. A Bíblia diz que ela derrama a sua. Você está entendendo a profundidade da oração? Ela derrama a sua alma. Irmão, a oração era tão profunda que chega uma hora que não sai mais voz audível, sabe assim? Som. Irmão, a dor e o nível de profundidade era tão grande que só os lábios se mexiam, mas não se ouvia som da sua boca. Está escrito no texto. Pode ler. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 9, versículo 8, aliás. Lê lá e você vai ver. Chegou uma hora que não sai nem som, irmão, de tão envolvida que ela estava. Ela fez isso uma única vez? Não. Ela fazia isso várias, até que Deus o quê? Ouve. Estou entendendo isso aqui, irmão? Ela mudou a história da vida dela com oração, não dos outros. Porque, irmão, é o outro problema do crente. O crente não gosta de orar, aí ele terceiriza a oração. Você ora por mim, por favor, viu? Viu? Você ora por mim, é o crente 6 horas, né? Já ouviu falar do crente 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim. E ele mesmo? Nada, ele mesmo não ora. É o crente 6 horas. Irmão, sabe quando a vida de um preguiçoso desse vai mudar? Pelo menos em Deus? Nunca! Sabe quando é que ele vai ver a glória de Deus? Nunca! Nunca! Sabe por quê, irmão? Porque ele sabe, conhece, mas não faz, não pratica. A Ana, meu querido, mudou a história dela. Mais uma vez eu digo, irmão, isso é importante. A Ana mudou a história da vida dela, irmão. E que situação que ela vivia, hein? Humilhação todos os dias. Um problema no seu ventre, a esterilidade. Alguém xingando ela todos os dias, humilhando, chamando ela de infrutífera, mulher seca, não produz filho, você é uma inválida, uma maldita. Porque a mulher que não dá filho, que não produz filho, é maldita. Isso é maldição, você é uma maldita. Irmão, você imagina você ouvindo isso todos os... O que a Ana fazia? E orar. Ia clamar. Ela mudou a história da vida dela com oração. Aí você fala para o crente hoje orar? Irmão, o crente dá ortiga, alergia, empola tudo, dá caroço, dá não sei o quê. Irmão, começa a cair a pressão. Pastor, o senhor está falando de oração. Ai, pastor, acho que eu vou desmaiar. Irmão, olha. É terrível o crente hoje em dia, irmão. Terrível. Estão compreendendo isso? Mas sabe o que é engraçado, irmãos? Eles olham na Bíblia, veem os grandes milagres, e eles o quê? Eu quero também na minha vida, Deus. Eu também quero. Irmão, aí Deus está olhando do céu e fala assim para eles assim, ó, paga o preço. Paga o preço. Sabe, irmão, uma coisa que a igreja hoje colocou? Olha como a igreja está distante de Cristo. Jesus fez tudo por nós não precisamos fazer mais. É tudo free, é tudo grátis. Irmão, aí vem Jesus dizendo para nós, você quer seguir a mim? Negue-se a si mesmo. Olha a segunda coisa, tome a sua cruz. Irmão, não tem preço a pagar, não? Hã? Não tem via dolorosa, não? Quando diante do trono, irmãos, era o diante do trono, existia uma canção, que até o título do álbum, inclusive, Ainda Existe uma Cruz. Ainda existe uma cruz para você carregar, não se deixe enganar. Daquela época, quando a Batista da Lagoinha Batista da Lagoinha, que era o pai dela, que era pastor, naquele tempo, tinha coisas como essa. Ainda existe uma cruz. Amém, meus amados? Mas aí, irmão, nós não queremos pagar o preço de orar, de se consagrar a Deus, mas nós queremos os grandes milagres. E aí, irmão, que nós vemos uma geração, e aí eu volto nesse ponto, que terceiriza todas as coisas. Eu toquei nesse assunto domingo passado. Nós estamos vivendo uma geração que terceiriza tudo. Os pais hoje transferem para quem? Para os outros, irmão, a educação dos filhos. Está cobrando da escola,
que o filho seja perfeito. Vai lá e cobra do professor que o filho seja perfeito. Irmão, já diz o ditado que a educação tem que ser de quê? Tem que vir de onde? Do berço, né? Da casa, do berço. Hã? Isso já indica que quem tem que educar filho? Pai e mãe. Família, irmão. Mas não, hoje nós terceirizamos tudo. Né? Então, irmão, a gente sempre está jogando para os outros, Aí chega, irmão, aí quando você chega no aspecto da igreja, é a mesma coisa. Aí, irmão, e o pior? Ainda tem líderes imbecis, que ainda tem, irmão, se acha, irmão, eu não sei, para mim só pode ser vaidade esse tipo de líder. Sabe, lideranças que chegam, olha, viu, igreja, vocês não precisam jejuar, o pastor de vocês aqui vai jejuar por vocês, viu? Vocês não precisam orar, não, o pastor aqui vai orar por vocês. Sabe o que acontece, irmão? É um problema de vaidade. Sabe por quê? São pessoas que querem atrair para si os holofotes. Irmão, o pastor que é pastor fortalece o rebanho. Amém, meu querido? Ensina o rebanho a ser forte. Alimenta. O pastor, ele faz o quê? Alimenta as ovelhas. E por que a gente alimenta as ovelhas, irmão? Para serem fracas, é isso? Para ficarem cada vez mais perdidas e débeis, é isso? Não. Para que se alimenta as ovelhas? Para que elas cresçam, se fortaleçam e estejam prontas para saber enfrentar o lobo. Amém, meu querido? Mas não, irmão, tem pastor que não. Tem pastor que atrai para si os holofotes. Sou eu que jejuo, sou eu que faço, você fica tranquilo na sua casa, você pode ficar na sua casa lá, certinho, que na madrugada eu vou estar orando, viu? Você não se preocupe que eu vou orar por você. Pastor, você vai orar? Beleza, pastor, viu? Pastor, é bom que o senhor vá orar mesmo, porque aí, em vez de vir para a igreja agora, eu vou aproveitar essa época do carnaval, eu vou, pastor, dar umas baladinhas por aí, pastor. Obrigado, pastor. Aí eu fico livre para curtir. Irmão, tem um ditado que diz que mente vazia. Irmão, esse tipo de liderança que não ensina as pessoas a buscarem, a se ocuparem com as coisas de Deus, faz com que as pessoas permaneçam com o tempo ocioso, espiritualmente falando. É por isso, irmão, que aqui, não é de hoje, você sabe que eu ensino você o quê? Irmão, o que você aprendeu aqui, saiu por aquela porta, põe em prática. E, principalmente, vai pregar o evangelho. Pastor, mas não tem que ter um curso? Pastor, não tem que ter... Irmão, porque é outro problema da igreja hoje, viu? É outro problema da igreja. Achar que tem que ter um curso. Sabe por quê, irmão? Porque colocaram na cabeça das pessoas que evangelizar é você saber de qual é salteada a Bíblia. Irmão, veja, presta bastante atenção no que eu estou falando, tanto você aqui na igreja como que está em casa, para não pensar que eu estou pregando heresia dizendo que não precisa ter conhecimento bíblico. Não é isso. Presta atenção no que eu estou dizendo. Irmão, colocaram para as pessoas que para ela sair por aí falando do amor de Deus, primeiro, ela tem que estar filiada à igreja, aí ela precisa ser obreira, presbítero, diácono, ter algum cargo, alguma função dada pelo pastor. Aí o pastor tem que preparar ela, aí vai marcar um dia ungir, vai dar um crachá, vai dar não sei o quê, vai dar lá não sei o quê, para ela poder ir. Irmão, isso é formalidade de religiosidade humana. Isso é igreja institucional dos homens. A igreja de Cristo, ela é diferente. Como que é a igreja de Cristo? Vou te dar um exemplo bíblico. Evangelho de João, capítulo 4. Você conhece a passagem? A mulher no tanque de Jacó. Ela chega lá, irmão, é uma mulher que não conhece a Deus de maneira religiosa, lembra? Porque os pais dela foram, né, os nossos pais disseram que aqui em Jerusalém, lembra? Então ela tinha uma base religiosa, só que ela era samaritana, e ela está lá no Poço de Jacó. Irmão, está no Poço de Jacó, está lá aquela coisa toda, aí tem lá um judeu. O judeu começa a conversar com ela e diz assim, olha, mulher, me dá água para beber. Ela olha o aspecto do homem que é judeu e ela se enche de ira e fala, nosso povo não se dá, samaritanos e judeus não se conversam, por que você está puxando conversa comigo? Era só que faltava, a minha vida é só uma amargura, meus casamentos, irmão, ou seja, uma vida toda arrebentada e agora o judeu querendo falar com ela. Ela solta os cavacos. Aí Jesus fala assim para ela, né, sem saber que era Jesus, aquele homem fala assim para ela, olha mulher, se você soubesse quem eu sou, você me pediria, eu te daria água viva.
Irmão, quando falou água viva, ela olhou e falou, água viva? Eu conheço só essa água aqui, esse poço. Ele está falando de água, beber água, eu só conheço essa água aqui. Que água que é essa? Que água viva que é essa? Ele falou assim, a água que eu te dou é uma fonte que jorra para a vida eterna. Ele está falando do Espírito Santo. Amém, meu querido? E aí ele está falando do Espírito Santo. Irmão, quando Jesus começa a falar, ela começa a entender e compreender. Irmão, é que o texto bíblico ali é curto. Mas eu acredito que Jesus falou muitas coisas para ela. Até o momento que Jesus falou assim, ó, vai lá e agora chama o teu marido. Irmão, presta atenção. Quando aquela mulher vai chamar o marido dela lá na cidade, o que ela faz no caminho? É isso, Paulinho. O que ela faz? Ela anuncia quem? Jesus. Olha o que ela fala. Venham ver e ouvir um homem que falou tudo da minha vida sem me conhecer. Por um acaso não é este o Cristo que nós estávamos esperando? Irmão, e quando ela fala isso, ela volta sozinha para o tanque lá com Jesus? Ó! O que ela fez, irmãos? O que ela acabou de fazer? Evangelizou. Ela fez curso? Ela só passou aquilo que ela recebeu. Ô, irmão, tem gente que sabe qual é o problema hoje? É que os líderes colocaram as igrejas, essa igreja institucional colocou para as pessoas o seguinte, não, veja bem, você tem que saber o que é a besta de 10 chifres, você tem que saber o que é não sei o que, o dragão, aí você tem que saber não sei o que, aí você tem que saber Daniel, você tem que... Irmão, se for esperar as pessoas compreenderem tudo isso para pregar o evangelho, vai demorar. Irmão, o que Deus quer que você faça? Passa para os outros aquilo que você... Divide o pão que você comeu e te fez tão bem. É só isso. Irmão, é como... pegar um exemplo. Você imagina, fui curado. Irmão, independente da pessoa estar precisando de cura ou não, ainda que o problema dela seja outro. Olha, fulano, você está com esse problema assim, deixa eu te falar, Deus é poderoso. Olha, eu estava desenganado pela medicina. Eu ouvi essa palavra, fui para a igreja, ouvi a palavra entrou. Quando eu orei, Deus operou. Sabe, sei que você está passando, Deus também quer operar, Ele também te ama assim como Ele me ama. Irmão, ó, o que eu estou fazendo? Passando aquilo que eu recebi. Irmãos, então, nós precisamos entender que uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, nos prepara, irmãos, e nos faz estar cheios do Espírito Santo e preparados para tudo. Só que o problema é que a igreja não quer orar. O problema é que as pessoas hoje estão terceirizando tudo. E aí, irmão, tudo são os outros que têm que fazer. Não, eu vou lá para o pastor orar. Não, eu vou lá para o irmão orar. Eu vou pedir. É por isso, irmãos, que hoje as pessoas estão sempre em busca de guru. Já viu isso? Sempre em busca de guru. Irmão, e o pior? Esses gurus estão arrancando tudo delas. Tudo. Tudo. Eu estava contando para os irmãos aqui, antes do culto começar, de uma mulher, ela era de uma determinada igreja, e aí, irmão, o pai dela ouviu lá uma certa igreja por aí, que pede muito dinheiro, você deve saber qual que é, irmão, e aí, o pai dela vendo aquela coisa toda lá, olha lá, o pai dela, irmão, em estágio terminal de câncer, esses caras pegando na televisão aquela coisa toda, aí ele quis ir lá. Ela falou, pai, mas a gente tem lá a nossa igreja, a gente tá lá, vamos ficar lá. Tá. Não, vamos lá, filho, vamos lá. Irmão, de tanto o pai dela falar e naquela condição, ela resolveu levar ele. Irmão, quando chegou lá, olha, agora vamos orar, chegou a hora, porque palavra, irmão, ó, abra a Bíblia aí, Abraão sacrificou, sacrifício, amém. Agora, é assim, viu, irmão? E aí, irmão, aquela fila de gente doente, desgracenta, sabe, sofrendo. Irmão, aí ela falou assim, ó, que eles fizeram uma oração com todo mundo. E aí, quem recebeu o milagre aí? Aí aquela coisa, ok. Olha, o culto está encerrando. Quem não recebeu o milagre aqui, quem ainda continua com o problema aí, não sentiu que foi curado, ó, agora vocês vão ali no outro salão do lado ali, que ali nós vamos conversar. Irmão, levou todo mundo para lá. Ela leva o pai dela. Irmão, aí o cara, olha, se vocês não
foram curados lá é porque vocês não têm fé. Se você não tem fé, você tem que apresentar sacrifício. Irmão, olha o golpe. O golpe está aí, cai quem quer. O golpe está aí, cai quem quer. Irmão, olha o golpe. Se vocês não foram curados lá na adoração, é porque vocês não têm fé. E se vocês não têm fé, é sacrifício. Aí, irmão, ela falou assim, que com ela pensou assim, canalha, safado. Vai tomar o dinheiro da turma aqui. Irmão, e aí começa irmão, quando chegou na hora do pai dela, de orar pelo pai dela, aí falou, olha, o senhor que não foi curado, irmão, o cara todo é câncer, tá bom. O senhor precisa fazer um sacrifício. O senhor precisa dar R$1.000 pela sua cura. É o sacrifício que o senhor vai colocar para o senhor ser curado. Irmão, aí o senhor, irmão, imagina, debilitado, desesperado para sair daquela situação. Irmão, se ele pedisse 10 mil era perigoso. Irmão, 1 milhão era perigoso, ele ia fazer empréstimo para pagar. Irmão, quando a pessoa está desesperada, ela está fragilizada. Amém, meu querido? Fragilizada, ela está sensível. Ela está, irmão, como uma esponjinha. Qualquer coisa que fala para ela, se agarra. Porque, irmão, na hora do desespero, quando o ser humano vê que sua vida está escapando pelos dedos, irmão, na hora do desespero, ela faz coisas absurdas. E aí, irmão, ele olha para a filha fala assim, pai, não tem dinheiro para isso não. Filha, pai, não tem dinheiro para isso não. O cheque especial. Irmão, o pai dela pediu, ela preencheu um cheque lá, aquela coisa toda, e deu R$1.000 lá no sacrifício. Passa algum tempo, o pai dela o quê? Foi curado? Não. Bateu a caçuleta. Foi embora. E aí, irmã, ela contou na igreja do pastor dela, né? O que tinha acontecido e tudo. Aí o pastor dela falou assim, mas você ainda levou seu pai lá, mas fazer o quê? Ele queria ir. Eu falei para ele 1000 vezes não ir. Que isso é picaretagem, é gente safada. Mas ele quis ir. Tá entendendo isso aqui, irmão? Irmão, esses crápulas se aproveitam disso. Do momento de fraqueza, de fragilidade, de sensibilidade, e é onde eles arrancam tudo de você. Irmão, é por isso que uma vida de oração, uma vida de comunhão, inclusive vai te livrar desse tipo de gente. Amém? Irmão, Jesus não cobrava nada de ninguém. Você imagina, irmão, Jesus. Olha se Jesus fosse pregador como esses caras. Que é isso, discípulos? É uma mulher lá chorando. O que é aquilo lá? É um cortejo, Jesus. Vamos lá ver lá. Aconteceu aí? Ela está chorando, desesperada. Ela enterrou o marido não faz muito tempo e agora está enterrando o filho. Ela é uma viúva, está desamparada agora. Nem o filho mais ficou. Aí, irmão, Jesus falou, para aí o cortejo. Aí todo mundo parou, caixãozinho lá, aquela coisa toda. Irmão, você imagina Jesus olhando e falando assim, mulher, a senhora quer seu filho de volta? Irmão, você acha que ela não queria o filho de volta? Sim ou não? Lógico que ela queria. Ela não queria estar passando por aquilo ali. Você imagina Jesus chegando para ela e falando assim, mulher, é o seguinte, o seu filho vai sair daí do caixão, mas você precisa dar 1.000. 1.000 denários. Que é uma fortuna, irmão, naquela época. Se a senhora der 1.000 denários, seu filho ressuscita. Irmão, você consegue imaginar isso? Jesus fazendo isso? Irmão, Jesus simplesmente fala assim para ela assim, mulher, não chore. Irmão, olha a compaixão de Jesus. Tipo assim, não é reprimindo o choro de luto. É assim, não chore mais. Seu choro vai parar? Esse choro de dor vai parar por aqui. Para o caixão, e parou. Ele toca no skip assim, falei, menino, levanta. E o menino o quê? Volta à vida. Ei, irmão. Jesus não cobrou 1 centavo. Cobrou nada. E ressuscitou o filho da mulher. Agora fica essa cambada de safado, picareta por aí, irmão. Cobrando tudo. Tudo. Cobrando batismo. Cobrando para orar. Cobrando para tudo, irmão. Cambada de safados. Pilantras, e eu falo mesmo. Porque, irmão, tem que haver um despertar, irmão. Irmão,
Pelo amor de Deus, tem que haver um despertar nesse Brasil, irmão. Não é possível. Não é possível que nós vamos, né? As pessoas vão deixar ser enganadas por esse falso evangelho. Por esse evangelho de homens. Por essa hipocrisia que está nesse mundo. Irmão, Cristo, a palavra está aqui. Está aqui. Jesus falou assim, examine as escrituras, são elas que falam de mim. Examine isso aqui, vem conhecer a palavra de Deus. Ainda existem, poucos, mas existem homens compromissados, meu querido, com esse evangelho aqui. São poucos, mas ainda existem. É como nos dias de Elias. Todo mundo corrompido. Até profetas corrompidos. Mas Jesus falou assim, Elias, você não está sozinho não. No meio desses milhões de pessoas, tem 7 mil joelhos que não se dobraram. Só, Senhor, no meio de... Pois é sempre assim. Os sinceros e fiéis são sempre número menor. Porque a maioria se corrompe. A maioria se vende. Amém, meu querido? Irmãos, e hoje, você me perdoa a expressão, essa igreja evangélica está vendida, perdida. Conheceu o poder dos homens, o poder do dinheiro, irmão, e se rendeu. Se tornou prostituta, como a igreja de Roma também se prostituiu por poder. A igreja evangélica se prostituiu por poder e riqueza. E hoje, irmão, nós não temos diferença nenhuma da igreja de Roma, nesse aspecto. Não temos diferença. É por isso, irmãos, que no nome de Jesus nós precisamos voltar aqui. Irmão, talvez, sabe o que está acontecendo? Não que ele vai ressuscitar, porque ele já morreu. Ele vai ressuscitar naquele dia com a gente, né? Lá. Mas, irmão, sabe o que a gente está precisando fazer? Ressuscitar Martinho Lutero, os reformadores. Quando ele pregou lá as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, sabe, para trazer de volta a igreja para a palavra, irmão, está tendo que haver uma nova reforma. Trazer, meu querido, a igreja de volta para a palavra. Sabe quando isso vai acontecer, irmãos? Sabe quando vai haver um despertamento, um avivamento? Quando a gente o quê? Começar a ter uma vida de... Quando os sinceros de coração começar a orar, irmão, e dizer, Senhor, santifica a sua igreja. Limpa, Senhor, a tua eira. Senhor, que caia por terra os enganos. Então, a música do Ouvir e Crer que nós cantávamos, né, irmãos, muito aqui. Esses dias atrás eu até cantei, né, que ele fala assim, né? E a palavra se abrirá, não mais enganos haverá, somente vida, vida de Deus. E como a música começa? É uma música que fala de quê? De oração, perceberam isso? Quem ora no Espírito, fala em mistérios com Deus, fala das coisas escondidas. Quem ora no Espírito, fala das coisas profundas em Deus. Olha agora, edificai-vos na fé, orando no Espírito, em todo tempo, hora após hora. Aí ele diz, e a palavra se abrirá, não mais enganos haverá, somente vida. E vida de quem? Irmão, oração. Vida de oração. Sabe, irmãos, a gente está vivendo um tempo em que as pessoas, mais uma vez eu digo, é importante eu frisar bem isso aqui, me perdoe ser repetitivo, mas hoje nós estamos vivendo um tempo de terceirização. Tudo nós terceirizamos, irmãos, responsabilidades, tudo estamos passando para que os outros façam, porque nós queremos ter tempo para nós mesmos. Então, quando o pastor fala igreja, vamos orar. Não, é o pastor que tem que orar, não. É o grupo de oração que tem que orar. Já existe o grupo de oração para isso. Eu não. Tudo nós terceirizamos. Eu acho bonito, irmãos, os discípulos, depois eu vou falar sobre isso no outro momento. Irmão, eu acho bonito os discípulos chegando para Jesus e falando assim, Jesus, irmão, olha que lindo. Senhor Jesus, até com certo medo, né, de falar com ele, né, pedir, né? Senhor Jesus, o que, discípulos? Ensina-nos a orar. Como João ensinou seus discípulos, João Batista, né, ensinou seus discípulos a orar. Ensina a gente a orar, Jesus.
Irmão, lembra quando eu preguei isso aqui para vocês? É porque eles viam Jesus o quê? Orando. Jesus chegava assim, discípulos, dá licença um pouquinho. Aí ele ia, irmão. Aí Jesus ficava lá. Blá, 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 blá. O que tanto Jesus conversa com o Pai? Irmão, isso Jesus fazia continuamente, eles vendo. Até que chegou um dia e fala assim, rapaz, eu quero experimentar isso aí também. Deve ser bom. Deve ser o que tem que ser feito, porque ele faz direto. Aí ele chega para Jesus e fala, Jesus, ensina-nos a orar. E aí Jesus ensinou, né, irmãos, a oração do Pai Nosso, né, como ideia, né, de oração, não que tenha que ser a oração do Pai Nosso, né, como os religiosos fazem, mas, irmãos, ali é uma estrutura de oração. E Jesus ensinou eles a orar e eles aprenderam a orar. E aí quando você vai para Atos capítulo 3, diz a palavra que Pedro e João estavam subindo a hora nona ao templo porque eles tinham uma vida de... Estão entendendo isso, irmão? Irmão, para eu poder encerrar e dizer o amém aqui. Vamos cultivar uma vida de oração. Eu, você, nós. Vamos cultivar uma vida de oração. Fale com Deus continuamente, irmãos. Reserve tempo para estar com Deus. Não seja essa pessoa, vou esperar ter um tempo. Não, irmão, se você esperar ter um tempo, você não terá, porque você já está reclamando que a vida, o dia é muito curto para tudo que você tem que fazer. Se você for esperar ter tempo, você não tem. Reserve tempo. Porque Deus, as coisas de Deus você precisa colocar em primeiro lugar. Senhor, chegou a noite, é hora de eu descansar, porque meu sono é muito importante, Deus, que eu tenho que descansar, porque amanhã o dia vai ser longo. Mas, irmãos, só que você tem que dizer, só que antes, Deus, de fechar os meus olhos para dormir, eu quero falar com o Senhor. Eis-me aqui, Senhor, na sua presença. Amém, meus amados? Irmãos, oração. Cultive oração em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmão, quando eu trabalhava assim, nesses empregos assim, batendo cartão, então a gente tinha 1 hora de almoço. Teve uma empresa que uma vez eu tive 1h30, mas as outras eram 1 hora de almoço. E olha que naquele tempo era cartão, viu, irmãos? Mesmo. Aí teve uma época que foi até digital, inclusive. Meus amados, o que eu fazia? Eu combinei com Deus. Eu falei, Deus, abençoe que dê tudo certo e tal. E aí, irmão, eu pegava, era 1 hora de almoço, meia hora eu reservava para oração. E a outra hora, meia hora eu comia. Amém, meus amados? Eu combinei isso com Deus, eu fazia isso constantemente. Eu saía, eu ia lá, a maioria das empresas que eu trabalhei, irmão, era em prédio. Aí eu ia nas escadas de incêndio. Porque normalmente as pessoas descem de quê? De elevador. Aquelas escadas, irmão, ficam praticamente vazias. Aí eu pegava lá, às vezes eu ia no topo do prédio. Uma vez o segurança foi me buscar lá, irmão. Ele viu pela câmera e foi lá buscar. Eu falei, não, olha, eu só subo aqui para orar, já vou descer. Pode ficar, eu sou lá do 10º andar, tal, e eu subi aqui porque é o momento para eu ficar aqui orando, tal. Então eu subo mesmo, daqui a pouco eu desço, tal, não sei o quê. Ah, não, tudo bem, tal, não sei o quê. Aí ele desceu, tal. Ele falou, aqui o pessoal olha, às vezes pode olhar e não gostar. Eu falei, não, eu só venho aqui e oro, tá bom. E aí, irmão, subia lá e orava, lá no teto do prédio, ali na berrine ali. Subia lá no teto do prédio lá. E ali eu orava, falava com Deus. Dediquei meia hora. E a outra meia hora eu almoçava. Irmão, graças a Deus, o Senhor sempre, meu querido, me honrou. O Senhor sempre me fortaleceu, me renovou. Amém, meus amados? Então, irmãos, em nome de Jesus, irmãos, sem uma vida de oração, você não vai sobreviver. Você não vai sobreviver na fé, você não vai acabar a carreira, dificilmente você combaterá o bom combate, porque você precisa estar cheio do Espírito Santo para combater o bom combate. Se você não tiver uma vida de oração, você não vai terminar a carreira. Irmão, você vai chegar no final da vida sem ter guardado a fé. E aí, irmão, se você não combateu o bom combate, não acabou a carreira, ou seja, não fez o que Deus mandou você fazer, irmão, e sem fé genuína, o que você vai perder? A salvação, que é representado, que Jesus falou, a coroa da... Lembra que Paulo falou? A coroa. Então, irmão, não perde a sua coroa, não. Jesus falou assim, irmãos, cuida para que ninguém tome a sua coroa. E hoje, irmãos, quem está tomando a coroa de muito crente é Satanás se transfigurando em anjo de luz.
convencendo as pessoas que não tem problema nenhum em certas coisas. Não tem problema nenhum. Tá tudo certo. Crente pode. Pode. Mas o crente pode. Ah, mas pode. Mas os meus filhos, pode. Irmão, já viu tudo? Irmão, parece que a igreja arrancou aquilo que Paulo falou, sabe? Todas as coisas me são lícitas, mas tem coisa que não convém. Agora, irmão, olha o detalhe. Todas as coisas me são lícitas. Mas agora, olha o detalhe, irmãos. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Sabe qual é o problema hoje, irmãos? A igreja não vê que tem coisa que é ilícita e que não deve. E o pior, ela se deixa dominar pela influência desse mundo. Irmão, eu tenho certeza, você que ouve pela internet, eu tenho certeza que nesse mês de outubro tem casa de crente enfeitada de bruxismo, de ocultismo. Enfeitado. Eu tenho certeza. Porque são pessoas que se deixam dominar. Não pelo Espírito de Cristo, mas pelo Espírito desse mundo. Irmão, quem dera nós fôssemos dominados pelo Espírito de Cristo. Mas a igreja está dominada pelo Espírito desse mundo. E Satanás tem dado risada, irmãos. Irmão, a gente está chegando numa época que Satanás não precisa mais lutar contra a igreja, sabia? Ele já não está mais nem se preocupando mais com a igreja. Quando chega a reunião do inferno lá, irmão, quando eu digo do inferno, não que o inferno ainda não está inaugurado, tá? Mas eu digo das trevas. Acho que os demônios chegam assim, né? Os principais dizem, ô Lúcifer, e aí, o que nós vamos fazer com a igreja? Fica tranquilo, já está tudo resolvido. Eles mesmos já se perderam. Mas não precisa. Eles já estão a passo largos para o inferno. Fica tranquilo que nós vamos ver eles lá, quando Jesus nos julgar, e a gente for para lá para o inferno, condenado, a gente vai encontrar eles lá para ficar tranquilo. Irmão, os demônios já não estão mais nem trabalho com a igreja. Lembra que eu já falei para vocês, irmão, na ilustração, né? O crente, o diabo. Aí o diabo está chegando para... Ô, Senhor Deus, eu quero dizer para o senhor que eu não tenho nada a ver com isso não, viu? É ele mesmo, viu? Está dizendo aqui? O pastor está chegando para a igreja e dizendo, irmãos, olha aquela coisa, eu comprei um helicóptero aí, irmão, mas não consegui pagar. Foi o diabo, viu, irmão? O diabo falou, Deus. Foi eu não, viu? Isso aí foi a vaidade dele. Ele não precisa de helicóptero, não. Irmão, o cara mora do lado da igreja, na mesma cidade, e compra um helicóptero. Para sair do heliponto do condomínio, voar assim, não dá 5 minutos, pousar no prédio do lado da igreja. Aí não paga, depois... o Satanás que se levantou. Irmão... E o pior de tudo, irmão, igreja, foi Satanás. Olha o povo, foi Satanás. Irmão, dá dó dessa gente, irmãos. A Bíblia fala, irmão, não seja débil como a lebre. Sabe o que esse povo é, irmão? Não é ovelha. Esse povo é lebre. Que anda sustenta esse tipo de coisa. E aí, irmão, a gente vai falar? Quem é o errado hoje? Quem quer falar da palavra de Deus? Pode deixar, mas pode deixar, se quiser. Já estou terminando a palavra. As crianças, viu? Vocês estão na igreja, acompanhando pela internet, as crianças aqui, a Esther está querendo vir aqui na frente. Meus irmãos, para encerrar aqui com vocês. Pastor, por que eu tenho que ter uma vida de oração? Primeiro, para que o fogo não se apague em você. O Espírito Santo sempre te mantém aceso para você ser um testemunho de Cristo aí fora. Porque, irmão, aqui dentro é comunhão. A luta está onde? Onde está a luta? É lá fora, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua... É lá, viu? Aqui não. Aqui a gente se reúne para paz, Senhor, irmão, aquela coisa, nos alegrarmos, nos confortarmos, nos estimularmos a fé, orarmos uns pelos outros, mas a treta está onde? É lá fora. Amém, meu querido? É por isso que Jesus falou assim, eis que eu vos envio. Ele está reunido com eles, falando, eu vos envio como cordeiro no meio dos... já dá indicação. Aqui, cordeiros. Onde estão os lobos? Estão entendendo isso? Por isso que ele falou, eu vos envio, porque os lobos estão lá.
É lá, irmão, é no dia a dia. Então, irmão, tem uma vida de oração para você ser cheio do Espírito Santo. Está sempre preparado, irmão, para enfrentar tudo que tiver que enfrentar, no Espírito, na fé e na palavra. Ser um testemunho de Jesus Cristo, para o fogo não se apagar em você. Irmão, e se você estiver cheio dessa comunhão com Deus, você nunca será enganado. Porque eu já falei para você, irmão, nós estamos num tempo em que a internet está aí, todo mundo tem acesso à internet. Irmão, e tem um monte de gente falando coisa por aí. Se você não estiver bem com Deus, irmão, se você não tiver uma vida de oração, você vai ser enganado por essas pessoas. Você vai ser ludibriado por essas pessoas. Amém, meus amados? Então vamos ter uma vida de oração em nome de Jesus. Uma vida de comunhão com Deus. Semana que vem, irmão, se Deus assim permitir, eu vou me aprofundar um pouco mais nessa questão da oração, tá? Mas você já percebeu que Jesus tinha uma vida de oração. Lembra? Vida de oração. Não é oração esporádica. Não é oração de vez em quando. Não é oração uma vez na vida, outra na morte. Uma vida de oração. Quem está vivo, vive todos os. Então, se é uma vida de oração, é oração continuamente. Semana que vem eu falo mais disso, tá bom? Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Pai querido, Pai celestial, eu oro ao Senhor, meu Deus, nesse momento, depois de ouvirmos essa palavra, que nós começamos a pincelar um pouquinho, meu Pai, para falar de vida de oração. Senhor, e nós vimos sobre Jesus, que ele, meu Pai, mesmo depois de ter sido usado para fazer um milagre tão grande na vida daquele leproso, ele, meu Pai, vai ao deserto e ali ele se põe a orar. Meu Deus, e quando a gente lê o Evangelho, Pai, Senhor, todos os Evangelhos, eles vão revelar para nós que Jesus tinha uma vida constante de oração, meu Pai. Como a gente leu também, não só em Lucas 5 hoje, mas também em Lucas 9, meu Pai, no versículo 28, que Jesus, meu Pai, ali no Monte da Transfiguração, ele estava orando, meu Pai. Ele se pôs a orar. Meu Deus, se o Senhor Jesus, que é um exemplo para nós, tinha uma vida de oração, por que a igreja hoje, Pai, ela terceiriza a oração? Ela sempre está pedindo que os outros orem por ela. Meu Deus, que o pastor ore, que o irmão ore, que o círculo de oração ore, mas a pessoa mesma, ela não quer ter esse compromisso de oração, Pai. Porque quando se fala hoje de oração para o crente, Pai, para aquele que se diz cristão, meu Deus, parece que é um remédio amargo, impossível, intragável, meu Pai, que não se pode tomar, meu Pai. E mal a pessoa sabe e compreende, Pai, que a oração é a lenha que mantém o fogo e a unção de Deus acesos dentro de nós, meu Pai. Assim como o Provérbios nos ensina, sem lenha o fogo se apaga, meu Deus, o cristão sem uma vida de oração, ele morre em si mesmo, Pai. Não passa de um religioso, não passa de alguém, meu Pai, cheio de formalismo e ritualismo, meu Pai, sem poder e sem unção, sem graça de Deus, Pai. Mas se nós oramos, meu Pai, nos consagramos, temos uma vida de comunhão com Deus, então o Espírito Santo está se movendo em nós e nos usando como instrumento, para que tanto nós como aqueles que estão à nossa volta, Pai, não só da nossa casa, mas todos, Pai, sejam alcançados por essa unção que irradia, que emana das nossas vidas por causa da glória de Deus em nós. Portanto, meu Pai, tanto nós aqui na igreja, como esses que acompanham pela internet, Senhor, vida de oração é algo imprescindível, meu Pai, para o cristão, para a igreja, Pai. O cristão sem oração, sem uma vida de oração, ele não sobrevive na fé. Ele, meu Pai, não consegue combater o bom combate. Ele não termina a carreira dele que o Senhor propôs, o ministério, o chamado dele, ele não guarda a fé até o fim e ele perde, meu Deus, a coroa da vida eterna. Portanto, meu Deus, desperta, através dessa mensagem, Pai, desperta a nós aqui, desperta os que estão ouvindo essa mensagem para termos uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Fica à vontade. Glória a Jesus Cristo. Irmãos, deixa eu só me despedir do pessoal da internet, tá bom? Que Deus continue abençoando vocês rica e abundantemente. Venha para a casa de Deus, venha aprender mais sobre Cristo, tá bom? Sobre a palavra, aprender e praticar o que Ele ensinou. Se você fizer isso, a unção, a graça de Deus estará na sua vida e você vai experimentar o mover do Senhor, tá bom? Deus te abençoe e te fortaleça em nome de Jesus.